É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Então hoje nós vamos abordar um assunto que é sobre medicação. Assim como a gente falou sobre o Ozempic, hoje eu vou perguntar para o William um pouquinho para entender sobre a tirzepatida, a medicação que agora é a medicação do momento. É a moda que o Ozempic já deixou o atalho aberto e aí vem essa nova medicação para confundir a gente nos consultórios. Me explica então, William, por favor, o que é a tirzepatida. Perfeito. A tirzepatida, de nome comercial Mounjaro, é mais uma droga anti-obesidade, Vicente, que vem sendo estudada há algum tempo, já é utilizada nos Estados Unidos e que foi agora aprovada pela Anvisa com uma previsão de comercialização aqui no Brasil para o início do ano que vem. A tirzepatida, ela é semelhante ao Ozempic e ela atua como um análogo de hormônios da nossa saciedade. Então, quem não ouviu o episódio do Ozempic, até convido para que assista, para que possa entender, mas o nosso corpo ele produz hormônios em resposta à chegada dos alimentos no intestino. E esses hormônios, dentre funções metabólicas, eles também têm a função de comunicar ao nosso cérebro que a gente saciou a nossa vontade de comer, então que a gente pode deixar de ter esse instinto de fome. O Ozempic é um análogo de um hormônio chamado GLP-1. Né? Então ele se liga ao receptor de GLP-1 como se fosse esse hormônio que a gente produziu e fica ligado lá por um grande tempo, até por uma semana, e por isso os pacientes utilizando o Ozempic, eles vão ter uma sensação persistente de saciedade. A tirzepatida é um coanálogo. Ela também atua no GLP-1, assim como o Ozempic, mas além dessa atuação, ela atua também em um outro hormônio chamado GIP, que também é um hormônio de saciedade. Então, quando o paciente utiliza a tirzepatida, ele tem um efeito de 2 hormônios de saciedade simultaneamente e persistentemente. Né? Quando a gente produz esses hormônios de forma natural, normalmente são situações transitórias em resposta à chegada do alimento. No paciente que utiliza isso na forma de medicação, esse é um estímulo persistente a esse receptor, então existe uma sensação persistente de saciedade. E isso acaba provocando déficit calórico e perda de peso. Então, resumindo, basicamente, trocando em palavras mais simples, a pessoa está sempre sentindo que ela não tem sentimento de fome. Exatamente. Ela não sente a vontade de comer, ela não sente aquele desejo de comer. E então essa medicação, em teoria, pelo que tu estás me explicando, ela é mais completa do que o Ozempic. Ela abrange um hormônio a mais e, portanto, ela causa uma maior saciedade que o Ozempic causaria. Então, por isso, ela tem uma eficácia maior, ela é mais potente do que seria o Ozempic? É exatamente esse o raciocínio, Vicente. Embora a tirzepatida ela tenha uma afinidade menor pelo receptor do GLP-1, ou seja, se a tirzepatida não atuasse nesse segundo hormônio, ela seria menos potente que o Ozempic, mas ela, embora tenha essa atuação mais fraca, ela tem um segundo hormônio e com esse hormônio ela tem uma afinidade muito importante. Com os receptores do GIP, ela tem uma afinidade muito grande, semelhante à do hormônio natural. Então, a sensação de saciedade ela é muito forte. Isso traz os seus benefícios em termos de favorecimento do déficit calórico, mas isso traz também os seus riscos em termos de escolhas alimentares que o paciente vai fazer durante o uso dessa medicação. Sim. E assim como a gente tinha abordado naquele episódio do Ozempic, e aí eu gostaria que a gente colocasse aqui embaixo o link para quem quiser assistir o Ozempic, essa medicação também é uma bengala
ela serviria como um apoio, como um amparo para esse paciente ter um incentivo, uma perda de peso inicial nessa tentativa de redução do peso corporal? Sem sombra de dúvidas. Eu costumo brincar que o tratamento da obesidade ele é multiparamétrico. Então a gente tem uma caixa de ferramentas e as ferramentas elas vão ter que ser adequadas ao tamanho do problema. Então a gente tem o exercício físico como uma ferramenta, as estratégias nutricionais como uma ferramenta, medicamentos que tratam compulsão alimentar como outra ferramenta, e essa nova classe de medicamentos, né, que são chamados atualmente de medicamentos anti-obesidade, mas que são medicamentos que promovem saciedade, esse é o efeito deles, são ferramentas para o tratamento da obesidade. Só que essas são ferramentas que são muito potentes e muito agressivas em termos de gerar comportamentos que, quando não acompanhados, podem ser perigosos, né? Então, como a gente falou da outra vez, tem se visto, pela ausência da necessidade de receita médica para a compra desses medicamentos, tem se visto um uso indiscriminado dessas medicações, tornando elas o protagonista do emagrecimento, ou seja, as pessoas não prestam atenção nas medidas adjuvantes. Então a gente vai ter pessoas utilizando uma medicação que promove uma saciedade absurda. Essa pessoa provavelmente ela vai restringir aqueles alimentos dos quais ela gosta menos e continuar comendo aqueles alimentos que lhe proporcionam maior prazer. E ela vai ter um emagrecimento expressivo pelo déficit calórico, isso é uma coisa incontestável, o déficit calórico rege o emagrecimento, só que ao final desse emagrecimento ela corre o risco de, por exemplo, ter reduzido demais a ingestão de proteína e isso ter causado uma perda da massa muscular. Tu vai lembrar que eu falei lá no primeiro episódio que no trabalho que atestou a eficiência do Ozempic como um medicamento anti-obesidade, um grupo seleto de pacientes fez uma avaliação de composição corporal com DEXA-scan antes e depois do tratamento. E cerca de 40% do peso perdido desses pacientes era de massa muscular, né? E isso se atribui a um uso sem as estratégias complementares adequadas. Então, um paciente que utiliza uma medicação dessas para emagrecimento por si só, sem adequar outras estratégias de emagrecimento, costuma sair ao final do tratamento com menos saúde e reganhar todo o peso perdido. Então, assim, o paciente que está usando essa medicação sem a indicação médica, então sem uma receita médica ou sem o acompanhamento do médico, vai usar a ideia de que essa medicação vai ser o principal fator da minha perda de peso. Vai ser o principal Exatamente. responsável. Então, essa pessoa só vai usar aquela medicação, não vai fazer exercício físico, não vai mudar seus hábitos alimentares, pior ainda, vai escolher só, já que eu como menos, eu consigo comer menos, eu vou comer só o que eu gosto. Consigo emagrecer comendo doce? Isso, consigo emagrecer comendo só pizza, doce, massa e não vai ingerir praticamente proteína. Então, claro, ela vai perder peso e muitas vezes rapidamente, às custas de água e músculo. Exatamente. A gordura fica. Então, se tu fosse medir a porcentagem de gordura que essa pessoa tinha antes do início do tratamento, ela até era menor do que ela tem de porcentagem de gordura. Isso é possível. Isso é possível. É exatamente isso que acontece pelo seguinte motivo. É muito difícil a gente ingerir... A proteína é o macronutriente de mais difícil de gestão. Então, é muito difícil a gente ingerir proteína quando a gente não está com fome. Mas é muito fácil a gente ingerir outros alimentos hiperpalatáveis, como processados, doces, farináceos, etc. Então, existe uma tendência do paciente que não é orientado durante o uso dessa medicação de desfavorecer alimentos de alto teor proteico porque eles causam desconforto no momento que ele ingere. E aí esse paciente vai perder massa muscular de forma indiscriminada e ele vai chegar ao final do tratamento com menos saúde do que começou. E o que a gente já sabe do Ozempic, e não temos estudos ainda da tirzepatida, é que o Ozempic, após a sua suspensão, ele tem um reganho médio de 60% do peso perdido. Provavelmente porque as pessoas ali não estavam seguindo orientações nutricionais e de atividade física. No tratamento da obesidade, sempre a parte mais difícil é manter o peso perdido, né? Então, é fácil presumir, eu ficaria muito surpreso se isso não fosse verdade, que vai acontecer exatamente a mesma coisa com a tirzepatida. No momento que a gente suspender a tirzepatida, o paciente não modificou o seu estilo de vida, o peso vai subir paulatinamente e a massa muscular que o paciente perdeu num tratamento inadequado vai ser muito difícil de reconquistar.
ela teria, então, no final desse ciclo, uma pior qualidade de vida. A sua saúde ainda estaria pior porque ela teria perdido mais massa muscular. Eu queria deixar claro aqui que a gente não está criticando a medicação, não está condenando a medicação, mas sim, como toda medicação, ela precisa ter indicações e um acompanhamento. Assim como a gente falou no Ozempic. Tu achas, então, essa medicação, desde que bem indicada e acompanhada, ela seria uma boa ferramenta no início ou durante o tratamento dessa perda de peso? Eu acho ela uma ferramenta poderosíssima, Vicente. Contanto que ela seja utilizada no contexto em que foi estudada. Então, no tratamento de pacientes com obesidade, né, e acompanhados por orientação nutricional, orientação de atividade física, orientação psicológica quando conveniente, né? Então, no contexto de uma abordagem multidisciplinar do tratamento da obesidade, uma ferramenta poderosíssima. Assim como a quimioterapia é poderosíssima em tratar o câncer, né, a gente não pode usar a quimioterapia fora da sua indicação. E eu acho que a gente não pode usar a tirzepatida fora da sua indicação também. E uma coisa muito importante que eu acho que talvez a mensagem que a gente quer trazer nesse episódio é que nem Ozempic, nem tirzepatida, nem Saxenda, nem nenhuma das medicações que a gente considera hoje medicamentos emagrecedores emagrece. O que emagrece é o comportamento gerado por elas. Essas medicações, elas não promovem nenhuma alteração no nosso metabolismo que favorece o emagrecimento, a não ser a saciedade e a não ser aumentar a aderência a um déficit calórico. Ou seja, a gente não pode ver esses medicamentos como medicamentos emagrecedores, porque aí a gente simplifica o insimplificável. O emagrecimento é um processo muito complexo e ele não pode ser... ele não terá um atalho com um medicamento que resolva a condição metabólica. Ela não é uma medicação que vai desmanchar a gordura que tu tem ali, né? Então, essa medicação ainda não foi inventada. Exatamente. E outro questionamento que eu te faço, William, é o seguinte. O Ozempic a gente abordou e falou de qual é a apresentação dele, como que é usado e tudo mais. E no caso da tirzepatida, ela ainda nem chegou no Brasil, ainda não foi liberada, não tem uso, mas será no ano que vem. Como é que ela se apresenta, como é que é o uso disso, qual é a frequência de uso e qual é o prazo de uso dessa medicação? Porque eu imagino que, assim como o Ozempic, ela não é uma medicação para usar para o resto da vida. Essas medicações, análogos e coanálogos, para as doses necessárias ao emagrecimento, que são doses maiores do que as necessárias ao tratamento da diabetes, eles continuarão por um tempo sendo de uso injetável, né? Então, são as canetas de aplicação subcutânea que podem ser aplicadas pelo próprio paciente, elas são bem intuitivas, né? O tempo de uso da medicação no estudo SURMOUNT, que foi o estudo que validou a tirzepatida como um tratamento anti-obesidade, se eu não me engano, foi de 40 semanas. Tá? E aí a gente mede o efeito da medicação ao final dessas 40 semanas. Isso é um detalhe muito importante, Vicente, porque quando a gente mediu a eficiência do Ozempic, a gente também ficou estupefato com essa eficiência. Mas após o desmame dessa medicação, a gente viu que muito do peso voltava. E a gente não tem ainda dados de desmame da tirzepatida, pelo menos não até o presente momento, que nos digam exatamente como vai ser depois que o paciente suspender a droga, né? Agora, existe uma tendência de se considerar, assim como se considera a obesidade uma doença crônica, considerar esses tratamentos contínuos. E considerar não mais o paciente como um ex-obeso, mas um paciente com obesidade controlada. Então, talvez o futuro do uso dos análogos ou coanálogos seja o uso contínuo dessas medicações. Só o tempo dirá. A grande questão para nós, até o momento, é que essas medicações têm chegado a um altíssimo custo, né? O tratamento mensal do Ozempic, se a gente fosse utilizar a dose de 2,4 miligramas, que foi a dose utilizada nos trabalhos que o validaram, seria em torno de 3 a 4 mil reais. Eu não tenho motivos para acreditar que a tirzepatida venha a ser mais barata do que 3 a 4 mil reais por mês também. Então, existem grandes
questões que precisam ainda ser resolvidas com relação a esses medicamentos. São medicamentos modernos, mas como eles não despendem de que o paciente faça o básico para emagrecer, eu acho que é nisso que os pacientes têm que focar nesse momento, em estar fazendo atividade física, estar adotando uma estratégia alimentar que seja cientificamente validada para emagrecimento, enquanto eles deixam o médico que eles confiaram escolher os medicamentos que sirvam mais para o quadro deles. Não tentem fazer isso sozinhos. Essa medicação, o Ozempic, no caso, ganhou muita fama quando começou a ser utilizado pelas famosas, as influenciadoras e tudo mais, que usaram a medicação indiscriminadamente para fazer umas fotos, para fazer um desfile, para entrar num vestido de casamento ou de uma festa. E isso é o que a gente precisa deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que é o oposto do para que essa medicação foi criada, né? Ela não tem fins estéticos, bem pelo contrário, ela não vai melhorar a estética. Afinal, ela muitas vezes perde massa muscular, o que é vinculado à melhor qualidade estética e funcional de uma pessoa, e vai permanecer com maior porcentagem de gordura. Então, isso é o oposto, né? Não muito tempo atrás, um sertanejo muito famoso utilizou a furosemida, que é um diurético, para ele conseguir entrar na calça de um show, né? E ele acabou no hospital por uma deficiência de potássio. Então, quer dizer que o diurético é um vilão? Óbvio que não. O diurético salva vidas de inúmeros pacientes com insuficiência cardíaca, mas ele estava sendo utilizado fora do seu contexto. É a mesma coisa para esses medicamentos que promovem o emagrecimento. E William, enquanto eu estava explicando ali o mecanismo da droga e tudo mais, eu estava fazendo uma conexão com o que a gente também pensa em hormônios, né? Tu estava me dizendo que ela bloqueia um hormônio, o GLP-1 e o GIP, né? Então, esses são hormônios produzidos onde? Nas células do nosso intestino. Nas células do nosso intestino. Portanto, esses hormônios teriam uma correlação também, assim como, por exemplo, a produção de testosterona que é produzida no testículo. Ao longo do uso de testosterona vem a levar a uma atrofia testicular e aí, portanto, o organismo deixa de produzir testosterona já que está sendo colocada por fora, ou não tem essa conexão no caso do intestino? O assustador na resposta dessa tua pergunta é que o mais correto a se dizer é não sabemos. Não sabemos. O nosso organismo funciona através de sistemas de feedback. Então, quando a gente injeta testosterona, a própria testosterona avisa ao cérebro, tem testosterona, então não precisa produzir mais. O cérebro não comanda o testículo e o testículo deixa de produzir a testosterona. Isso, se estimulado por tempo suficiente, pode se tornar um processo irreversível. Assim funciona com as células do intestino. Ao ingerir alimento, as células do intestino produzem esses hormônios que causam a sensação de saciedade. Ao ter uma saciedade constante, ao ter esses receptores desses hormônios constantemente estimulados, eu posso presumir que as células do intestino não estão tendo que trabalhar tanto. Então, se elas vão se hipertrofiar com o tempo, reduzir a produção de hormônios de saciedade e o paciente vai desenvolver uma hiperfagia por fome excessiva, o tempo dirá. Muito bem, muito bem. Gostaria de deixar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes que estão pensando nessa medicação ou enxergando ela como um possível ajudante? A mensagem é sempre a mesma. Aqui, para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente equivocada. Quando a gente aborda um problema complexo como o emagrecimento, essa abordagem ela é sempre multiparamétrica. E é muito difícil a gente ter sucesso em um tratamento tão complexo quando a gente tenta fazer coisas por conta própria com a mínima informação que a gente encontra disponível muitas vezes em mídias sociais ou fontes ainda menos confiáveis. Portanto, se vocês têm um problema de saúde que requer acompanhamento, procurem um profissional de saúde que possa acompanhá-los. E se o objetivo de vocês é apenas estético, um pequeno emagrecimento para entrar num vestido, para poder ir para a praia e colocar uma bermuda com mais tranquilidade, façam o básico, gente. O básico resolve. Muito bem, então, como vocês já sabem, a gente sempre busca abordar temas que são de interesse da população e que a gente considera que são muito importantes que todos recebam de informação. Vocês sabem, o objetivo desse programa é para o teu bem.